Estamos de volta para mais uma Escola Bíblica. É um prazer enorme estar na sua companhia. Na aula anterior tínhamos ficado com a pulga atrás da orelha sobre a temática da aula de hoje, que era sábado, um dia de liberdade. Antes mesmo de irmos tentar perceber o porquê deste título no contexto desta temporada que falamos sobre a solidariedade, Carmen, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez, bem-vinda. Obrigada também. Queria-te perguntar qual foi o sumário que escolheste para nós hoje? Deus criou o sábado e ofereceu à humanidade com dois propósitos muito específicos. O primeiro, ele queria estabelecer um memorial desta criação, que já falámos anteriormente, e também da redenção, um tema que abordaremos mais no final, e que o sábado fosse ainda promotor de benefícios práticos. O estudo desta semana vai ajudar-nos a explorar estas duas dimensões e vamos compreender como é que o sábado nos ajuda a estudar esta temática. Muito bem. Como base, como pilar para a aula de hoje, temos, como sempre, um versículo bíblico, e o versículo de hoje encontramos em Marcos, no capítulo 2, no versículo 27, e diz o seguinte: E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quando nós percebemos neste contexto em que o sábado é novamente apresentado ao homem, depois do povo ser libertado, Deus vai reorganizar o povo, como vimos na aula anterior, e vai relembrar deste princípio que Deus tinha instituído logo na criação, que é este sábado, este dia especial dentre os demais. Mas ao mesmo tempo nos está a dizer que se há um sábado de descanso, significa que os 7 dias da semana não são todos iguais e que os outros dias não são dias de ociosidade. E por outro lado, que esta noção deste sábado encerra em si mesmo muitas lições para nós no dia de hoje, não é? É verdade, Tó. Nós temos estado a ver o exemplo de um povo que viveu em opressão, recordo, aqueles que não o ouviram antes, 400 anos. Portanto, estamos a falar de um período de tempo muito prolongado, em que este povo viveu em situação vulnerável, em situação de exploração em terras egípcias, onde foram, na realidade, escravizados. Assim, não é difícil de deduzir que a mentalidade que este povo trazia era a mentalidade de sobrevivência, ou seja, garantir o dia de amanhã. Quando nós vivemos em dificuldade, este é o nosso grande objetivo, viver o dia da manhã com as melhores condições possíveis. E esta era a mentalidade única que este povo trazia. Portanto, estamos num período em que Deus está a preparar o seu povo escolhido para viver na sociedade, no mundo melhor, que vimos na lição anterior, e Deus lhe está a dar várias instruções. E o sábado aparece não só como dia de descanso, como referias há pouco, mas também como promotor das tais práticas e das tais recomendações. O povo tinha chegado ao deserto, estavam no deserto sim, tinham percorrido 2 meses e meio desde a libertação do Egito, portanto ainda era algo muito recente, que estava muito marcado na mentalidade deste povo, e eles estavam muito lamuriosos, porque julgavam que, chegados ao deserto, estariam perante uma terra pouco fértil e uma terra que não seria capaz de lhes dar o mantimento. E neste contexto de lamúria, Deus, através de Moisés, vai enviar respostas e ele toma uma medida extraordinária e miraculosa, que na realidade nós precisamos de fé para aceitá-la e para compreendê-la como verídica, que é: Deus faz chover pão do céu. Isto parece algo estranho, mas tem que ser entendido neste contexto dos milagres que Deus opera em benefício do seu povo. E este pão do céu, nada mais, nada menos era do que o mantimento, o sustento nesta terra que se julgava infértil. Mais comumente conhecido como maná, não é? Exatamente. E, portanto, para além do sustento físico, Deus tinha vários intentos ao fazer chover este pão do céu. Primeiro, Deus não desejava um povo preguiçoso. Deus enviava, mas o povo tinha que recolher este maná para o seu sustento. Deus desejava também que eles dominassem o egoísmo, porque eles estavam habituados à sobrevivência, ou seja, a pensarem em si, e colocassem em prática a partilha. Era-lhes recomendado que eles apenas recolhessem a porção necessária para si, para as suas famílias, e que deixassem o demais para os outros poderem recolher também. Estritamente necessário. Exatamente.
não vale a pena nós estarmos a amealhar ou estarmos a juntar nos celeiros, até como há um conhecido episódio na Bíblia, se depois não vamos dar uso. Muitas vezes até acaba por se estragar. E então Deus queria que o povo tivesse esta noção de que nós necessitamos apenas daquilo que é o suficiente para o nosso bem-estar e que devemos deixar o restante para aqueles que têm menos. Até porque ele acabaria mesmo por se estragar, não é? Exatamente. Por outro lado, Deus desejava que todos tivessem as mesmas oportunidades. Ou seja, Ele não fazia chover mais maná numa família e perto da outra menos. Portanto, o maná era derramado e todos tinham as mesmas oportunidades para recolher as porções que fizessem com que não tivessem falta de mantimento. E, por outro lado, Deus desejava que eles desenvolvessem a confiança nele. Eles estavam dependentes de Deus para o seu mantimento. Para além de não recolherem só aquilo que era o suficiente, há um aspecto muito importante que vamos tocar, que é o aspecto do sábado. Ou seja, no dia do sábado não havia chuva de pão. E, portanto, eles tinham que confiar que a porção que Deus lhe enviava na sexta-feira, que era uma porção dobrada, seria o suficiente para o sábado. E que no sábado, só por ser um dia de descanso, eles não iriam passar privações. E curiosamente, desculpa lá ter interrompido, vais dizer o que eu ia dizer a seguir. Era o único dia em que o maná não se estragava, não é? Porque eram na realidade os desígnios de Deus. Portanto, era Deus que enviava esta bênção, era Deus o mantedor desta bênção e, portanto, não se estragava para que eles pudessem utilizar na sexta-feira. E através de um ato de misericórdia e de graça, Deus ainda habilitava este povo a desfrutar plenamente de um dia de descanso. Nós vemos que Deus estava a tentar instaurar uma nova sociedade, um mundo transformado, e a criação do sábado vai permitir a que o homem possa fazer uma pausa dos outros dias de trabalho, de tarefas árduas, para estar em comunhão com Deus. Estes são apenas alguns aspectos que nós podemos extrair do relato bíblico que se encontra no capítulo 16, os ouvintes quiserem explorar de uma forma mais a miúdo, concluindo que Deus não só lhes queria demonstrar que ouvia as suas murmurações, portanto não estamos a falar de um Deus de olhos tapados, ouvidos tapados, estamos a falar de um Deus que está atento às necessidades do povo, como também lhes queria demonstrar uma vida de confiança, uma vida de generosidade, uma vida de partilha e uma vida de dependência dele. É curioso que o título que nos apresenta para a aula de hoje, Sábado, um dia de liberdade, pode até ser um bocadinho controverso no sentido em que estamos a falar de um povo que acabou de ser liberto, agora um povo livre. Todos os dias da semana o povo estava livre. Mas este dia de sábado, como é que este dia de sábado era o dia de excelência para promover a liberdade? Sim. O povo estava livre, na realidade, estava livre da escravidão, mas não estava livre dos encargos do dia-a-dia. E então o sábado vem promover-nos uma liberdade de tudo aquilo que nos preenche durante os outros 6 dias da semana. É uma liberdade diferente, uma liberdade de entrega, de dependência de Deus, que o povo vai poder experimentar. Eu gostaria que nós pudéssemos ir a Êxodo 20, os versículos 8 a 10, onde encontramos assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Eu vou parar por aqui, o verso continua, vamos explorar mais à frente, mas encontramos aqui as noções claras de que este é o dia de descanso promovido por Deus. O sábado só se pode tornar um pequeno santuário no deserto deste mundo, em que é possível estar livre das preocupações terrenas, como falávamos agora, e entrar, por assim dizer, na alegria do céu. É esta a liberdade que Deus nos promete, a liberdade dos fardos. Ao libertarmos a nossa mente das preocupações cotidianas, isto é extraordinário. Posso confidenciar contigo que sou guardadora do sábado há 34 anos e ultimamente, sobretudo desde que me tornei estudante na faculdade e trabalhadora, o sábado é uma bênção tremenda que nos permite, na realidade, fazer esta pausa. Há momentos em que eu consigo sentir esta alegria do céu, em que, apesar das preocupações, que às vezes são muitas pelas responsabilidades profissionais que tenho, consigo desligar completamente. Isto é uma liberdade tremenda, que eu convido todos aqueles que nunca experimentaram a poderem viver. Até para refazer energias, não é? Exatamente. E, portanto, ao libertarmos a nossa mente das preocupações cotidianas,
qual deve ser a nossa intenção. Deus não quer que nós fiquemos de papo ao ar, como se costuma dizer. Ele quer que nós libertemos a nossa mente para estar disponíveis. Disponíveis para quê? Para estar em comunhão com Ele e para servir o próximo. Aqui entra a noção de responsabilidade social, do evangelho social que temos vindo a abordar. Então Deus usa o sábado também como um dia específico, em que, mais do que nos outros dias, nós devemos dedicar-nos àqueles que estão ao nosso redor, às suas dificuldades, a satisfazer as suas necessidades. A pausa semanal no sábado deve levar-nos a um descanso sagrado, no qual há esta comunhão com Deus e no qual há uma interação com aqueles que nos rodeiam. Há ainda uma outra noção na Bíblia que nós costumamos usar quando queremos falar desta questão da liberdade. É um versículo bastante conhecido, em João capítulo 14, verso 6, em que Deus diz: Deus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade que Deus encerra, ela concede-nos liberdade. Esta verdade é o amor, esta verdade é a experiência de Deus em nós e é esta verdade que nos liberta. Por outro lado, o sábado também nos concede libertação ao promover a igualdade entre todos os seres humanos. Ou seja, ao sábado não há patrões nem empregados. Ao sábado somos todos iguais. Estamos todos perante Deus, como filhos de Deus, nesta condição, se assim aceitarmos, para desfrutar de um dia em pleno, em que todos temos os mesmos direitos. Que excelência, né? Todos aqueles que têm o privilégio ainda de poder viver o sábado como Deus o planeou. É verdade. Mas permita-me, Carmen, pedir que possas ser mais enfática na questão, porque tu já mencionaste a questão deste evangelho social, que sábado também foi feito para este evangelho social, mas na prática, o que é que isto significa? Na realidade, muitas das pessoas que queriam ofender ou que queriam achar erro em Jesus usavam esta questão do sábado para o provocar. Por causa dos milagres que ele fazia ao sábado. Por causa dos milagres. E é aqui que nós vamos entrar. Quando nós lemos os versículos que eu há pouco falava, no capítulo 20 de Êxodo, diz que nós não devemos executar nenhum trabalho, mas não estão incluídos os atos de misericórdia, ou o trabalho que seja essencial à preservação da vida e da saúde que não possa ser realizado no outro dia. E eu gostava de fazer alusão, não vamos poder ler, mas fazer alusão a 2 episódios. O primeiro encontra-se em Mateus, no capítulo 12, dos versos 1 a 14, onde é narrado um episódio em que Jesus, que no título deste capítulo é conhecido como o Senhor do Sábado, cura um homem que tinha uma mão ressequida. E somos confrontados com a indignação dos fariseus. É lícito curar aos sábados? E a resposta de Jesus é taxativa. É lícito nos sábados fazer o bem. Portanto, foram vários os exemplos em que, confrontado com alguém que estava em necessidade de cura ou necessidade física, Deus operou o bem aos sábados. Portanto, não se apartava de alguém em necessidade só por ser sábado. Ele operava o bem quando este era necessário. Temos um outro episódio em Marcos, no capítulo 2, versículos 23 a 28. É também um episódio conhecido. Fala-nos que os discípulos estavam a passar por uma seara e colheram espigas num dia de sábado. Mais uma vez, os indignados fariseus colocam a mesma questão. Porque fazem o que não é lícito aos sábados? E a resposta vem em tom de pergunta. Nunca leste o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Então, o que é que Davi fez? Ele, na altura, ele e os seus companheiros estavam com fome e o único alimento que estava ao seu dispor era o pão sagrado. E não havendo outro, foi aquele pão que na realidade eles tomaram para mitigar a sua fome. Nós vemos então através destes 2 exemplos que o sábado serve o evangelho social através da cura dos doentes e através do saciar a fome aos famintos. Eu já aqui usei as citações deste livro, eu vou voltar a pegar nele, o livro Beneficência Social, da escritora norte-americana Ellen White, em que encontramos recomendações sobre a prática de beneficência ao dia de sábado. Na página 77 ela diz assim: de acordo com o 4º mandamento, o sábado foi dedicado ao repouso e ao culto religioso. Toda a atividade secular devia ser suspensa, mas as obras de misericórdia e beneficência estavam em harmonia com o propósito do Senhor. Elas não deviam ser limitadas a tempo ou lugar.
aliviar os aflitos, confortar os tristes, é um trabalho de amor que faz honrar o dia de Deus. Temos aqui a resposta de que, na realidade, o dia de sábado serve para nos aproximar não só de Deus, mas para servir todos aqueles que estão ao nosso redor. É verdade que tu, na fase inicial da aula de hoje, contaste o episódio do maná e percebemos que o sábado já tinha uma implicação na sexta-feira, ou seja, a sexta-feira já era um dia diferente porque o dia a seguir era o sábado. Já caía maná no dobro, tinham que apanhar no dobro, ou seja, o dia de sexta-feira era diferente porque o sábado era diferente. Mas que implicações é que tem os outros dias da semana? Já vimos que a sexta-feira tem uma implicação direta, mas que implicação tem os outros dias da semana pelo facto de existir o sábado? Nós, ao estudarmos esta temática, compreendemos que os princípios e os padrões da guarda do sábado deveriam estar intimamente ligados à estrutura da nova sociedade que Deus queria, que Deus tinha planeado para a nação israelita e que queria implementar. A guarda contemporânea deste dia sagrado deve incutir em nós uma disciplina espiritual que transforma a nossa forma de estar nos restantes 6 dias da semana. A dependência e a comunhão com Deus deveriam pautar-se cada dia, sendo aplicada à nossa experiência pessoal aquilo que vem registado em Mateus 6:33, é muito conhecido: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, ao buscarmos a comunhão com Deus, ao separarmos um dia, temos a certeza de que, ao recarregar baterias, ao buscar inspiração na fonte, todas as outras coisas nos serão, na realidade, acrescentadas. E nós podemos questionar-nos de uma forma muito franca. Afinal de contas, se nós formos avarentos, se nós formos egoístas, indiferentes de domingo a sexta-feira, que diferença é que faz? Ou que importância é que isso tem na realidade de sermos bons no dia de sábado? Aquilo que nós somos no sábado deveria ser o nosso código de conduta para todos os restantes dias. Ou seja, os bons pensamentos que desenvolvemos nesse dia, as boas práticas que tentamos desenvolver, em especial no sábado, deviam ser a regra e não a exceção. Muito bem. O que não quer dizer que no sábado não seja um dia diferente, que nós temos uma preocupação diferente. Vamos chegar ao final da nossa aula de hoje. É verdade que ela foi muito prática. Estes assuntos, tens-nos trazido sempre estes assuntos já de uma forma muito prática. Cada um, pelo menos, penso eu, aqueles que nos estão a ver e a ouvir, certamente se revêem a si mesmo e veem como é que na sua vida fazem disto prática. Mas mesmo assim eu atrevo-me a pedir-te para tu fazeres aqui, no Aprende Fazendo, uma aplicação prática para nós. Muito bem. Eu queria então relembrar e desafiar todos aqueles que nos escutam e veem a fazerem do sábado este dia de refrigério e de alívio. E se nós nos outros dias não temos tanta disponibilidade, não estamos tão livres para podermos fazer o bem, então usemos o sábado, depois da nossa comunhão, depois de recebermos inspiração, depois de estarmos conectados com a fonte de misericórdia, possamos estabelecer estes planos de misericórdia e de beneficência àqueles que estão ao nosso redor. Muito bem, obrigado mais uma vez, Carmen. Para si que está desse lado e que nos escuta através da Rádio RCS ou nos vê no Facebook, novotempo.pt, quero lhe dizer que na próxima semana vamos olhar para 2 livros em particular na Bíblia. Depois de termos analisado, e vamos certamente continuar a analisar aquilo que é os ensinos de Jesus, os Evangelhos são por excelência precisamente essa noção de amor e de misericórdia, pelo exemplo máximo que é Jesus, mas vamos ter 2 livros, também eles bastante diretos e incisivos, para nos ajudar a entender esta noção de misericórdia e justiça. São eles então o livro de Salmos e Provérbios. Desde já está convidada para estar connosco na próxima aula. Foi um prazer estar na sua companhia. Até lá, se Deus quiser.